Olá, como vai? Nós retornamos aqui às aulas sobre direitos da criança e do adolescente, ou direitos da infância e da juventude. Então, nós terminamos o último bloco, a nossa última aula, tratando do sistema de garantia de direitos, que é o sistema criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, também regulamentado por resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, e esse sistema, então, tem o objetivo de promover, de defender e de controlar a efetivação dos direitos civis, dos direitos políticos, direitos econômicos, sociais, culturais, coletivos e também difusos em favor de todas as crianças e adolescentes, de modo que sejam reconhecidos como sujeitos de direitos e não mais objetos de intervenção dos adultos ou do Estado, como nós verificamos na antiga legislação do Código de Menores, que também sejam reconhecidos como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, conforme também tratamos nas últimas aulas, como pessoas que estão numa fase fundamental de suas formações e, claro, são pessoas que recebem as influências do meio em que vivem, recebem as influências da família, da sociedade e do Estado. E, então, também o papel desse sistema de garantia de direitos é colocar essas crianças e adolescentes a salvo de ameaças e a salvo de violações de seus direitos, ou, no caso das ameaças e violações se concretizarem, cabe também ao sistema de garantia de direitos garantir, então, a apuração, a responsabilização e a reparação das crianças e adolescentes que foram aí vítimas de violações aos seus direitos fundamentais. Então, esse é o papel, a definição do sistema de garantia de direitos, que é o sistema de operacionalização e de efetivação dos direitos fundamentais e também de todas as políticas públicas, de todos os programas e serviços previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como nós vimos anteriormente, o sistema de garantia de direitos atua conjuntamente com o sistema de justiça, com o sistema único de assistência social, com o sistema único de saúde, com o sistema educacional, com o sistema também de segurança pública, entre outros sistemas que nós temos no Brasil a partir da própria Constituição de 88 e a partir de legislações específicas de cada área. No caso da saúde, a Lei da Saúde, que definiu e que criou o próprio Sistema Único de Saúde. No caso da assistência social, a Lei Orgânica da Assistência Social. No caso da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, nós temos aí o sistema de garantia de direitos criado a partir também da Constituição Federal de 88, principalmente do artigo 227, e também com base no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente os artigos 86 e 88 do Estatuto, conforme nós também tratamos nos blocos anteriores. E temos, dentro do próprio sistema de garantia de direitos, o órgão mais importante desse sistema, o órgão mobilizador, articulador do sistema de garantia de direitos. Então, a lei criou, em 1990, um órgão especial que é incumbido pela própria sociedade de defender, de promover, de proteger os direitos da infância e da juventude, os direitos das crianças e dos adolescentes. Os conselhos tutelares são, na prática, então, os articuladores do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Os conselheiros tutelares possuem mandatos de 4 anos e, entre os papéis, as principais atribuições, competências, obrigações dos conselheiros tutelares, nós temos de zelar
pelos direitos da criança e do adolescente. Então, zelar é cuidar, é amparar, é proteger, é promover, é defender, né, é lutar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, quando nós pensamos num zelador, é alguém que, por exemplo, num condomínio, numa casa, está cuidando, né, zelando por aquele local, verificando toda a parte de manutenção, de proteção de determinado patrimônio. Então, o Estatuto ele trata aí dos conselheiros tutelares como zeladores dos direitos da criança e do adolescente. Então, pessoas que vão observar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vão defender a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, vão então pautar as suas ações no que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o conselheiro tutelar, ou quem pretende ser conselheiro tutelar, precisa dominar amplamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, ter total conhecimento dessa legislação, conhecimento de todos os direitos e as garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e também conhecer, claro, o artigo 227 da Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos humanos fundamentais, que também são garantidos às crianças e adolescentes, entre outras legislações fundamentais, conhecer também as principais resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CONANDA, e legislações que complementaram o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, legislações que tratam do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, legislações como a própria consolidação das leis trabalhistas, que tratam da proteção e da promoção dos direitos de crianças e adolescentes com relação à não exploração do trabalho infantil, também a própria chamada Lei de Adoção, que complementou o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a lei que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que também alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais recentemente, nós temos uma lei que foi publicada no mês passado, que trata das políticas públicas sobre pessoas desaparecidas. Essa lei também gerou modificações no Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente com relação às viagens de crianças e adolescentes desacompanhadas. Antes, a partir dos 12 anos, crianças e adolescentes podiam se locomover, podiam ser transportadas, viajar dentro do território nacional, mesmo que desacompanhadas. Agora, a legislação que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que viajem desacompanhados só os adolescentes, então, a partir dos 16 anos de idade. É uma proteção que veio para exatamente diminuir o número de crianças e adolescentes que desaparecem no país todos os anos. Então, nós temos aí, entre as atribuições dos conselhos tutelares, né, essa mais ampla, mais genérica, mais abrangente, de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, e temos as atribuições, então, mais específicas, atender crianças e adolescentes em situações de risco e aplicar medidas de proteção. Então, crianças e adolescentes em situação de rua, crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, de negligência, de omissão, dentro das suas próprias casas ou mesmo na escola, na sociedade, crianças e adolescentes que não estão conseguindo vagas em creches, na educação infantil, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, no caso de adolescentes. Então, aqueles que têm dificuldade de atendimento de saúde, tanto de pronto atendimento, tanto atendimento em pronto-socorro, quanto atendimento para exames. Então, na pediatria, os atendimentos especializados. Então, também nós temos essa atuação
que pode ocorrer por parte dos conselhos tutelares a partir do momento que eles recebem a denúncia ou eles ficam, de alguma forma, sabendo, né? A atuação do conselheiro tutelar também tem que ser proativa, ele deve procurar verificar violações aos direitos de crianças e adolescentes, ele deve, então, também buscar, né, verificar essas situações andando pelas ruas, lendo jornais, verificando redes sociais, conversando com as pessoas da comunidade. Então, uma atuação também proativa em defesa da criança e do adolescente. Não apenas ficar esperando chegar à sede do Conselho Tutelar alguma denúncia formal e nem exigir burocracia para o recebimento das denúncias. Então, a atuação proativa, a atuação militante, a atuação realmente de estar lutando, né, pelos direitos da criança e do adolescente. Então, temos aí no Estatuto, também é uma previsão genérica, porque fala em atender crianças e adolescentes em situação de risco, e claro que nós temos aí muitas situações de risco envolvendo crianças e adolescentes. Então, existe aí uma dificuldade de interpretação desse próprio termo previsto aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é claro que não cabe ao conselheiro sozinho verificar e atuar em todas essas situações. O conselheiro, ele vai verificar os fatos, ele vai dar o primeiro atendimento, vai receber a denúncia ou vai verificar algo que ele suspeite que esteja acontecendo, ele vai encaminhar para programas sociais. Então, muitas vezes nós temos aí dificuldades de compreensão dos papéis de cada setor que atua na área social, na área da criança e do adolescente, dos próprios conselheiros e conselheiras tutelares. Então, muitas vezes vemos exigências por parte do Judiciário e do Ministério Público que conselheiros e conselheiras tutelares deveriam estar nas praças, nas ruas, abordando as crianças e adolescentes que estão vivendo nas ruas, que estão em situação de rua. E não é propriamente esse o papel do conselheiro tutelar. Ele pode verificar essas situações, ele pode sim ir lá conversar com essas crianças e adolescentes, mas ele vai requisitar que os programas que trabalham com a população em situação de rua, que existam programas especializados para abordagem, para educação social de crianças e adolescentes nas ruas, além dos programas que existem para o atendimento da população de rua adulta. E esses agentes, então, sociais, educadores sociais, que devem participar de programas e serviços mantidos pelas prefeituras, que vão fazer efetivamente o trabalho com essas crianças e adolescentes que estão em situação de rua. Então, cabe ao conselheiro tutelar requisitar da Secretaria Municipal de Assistência Social, requisitar da Prefeitura que esse trabalho seja feito através das equipes de abordagem de educação social de rua, que devem ter um trabalho permanente, todos os dias, de plantões, à noite, 24 horas por dia. Essas equipes precisam abordar as crianças e adolescentes em situação de rua, precisam estar lá conversando, dialogando, convencendo essas crianças e adolescentes para que sejam encaminhados, para que possam ir para abrigos ou para que retornem ao convívio com seus pais, para que retornem a frequentar a escola, para que as famílias sejam incluídas em programas de proteção social, em programas de geração de renda, como é o caso do conhecido Bolsa Família, e programas de orientação, de atendimento, de apoio psicológico, de atendimento na questão da drogadição ou do alcoolismo. Então, dependendo do diagnóstico de cada situação e da necessidade de atendimento das próprias crianças e adolescentes e também dos seus familiares. Então, esse é o papel do conselheiro tutelar diante dessas situações, e nós trataremos em outras aulas também sobre essas questões. Entre lá os papéis, as atribuições, os deveres do conselheiro tutelar,
tem de requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, de educação, de serviço social ou assistência social, previdência, trabalho, segurança. Então, é exatamente o que nós tratamos aí nas questões anteriores, quando se fala que o conselheiro tutelar vai zelar pelos direitos da criança e do adolescente ou vai atender crianças e adolescentes em situação de rua, isso não quer dizer que ele vai fazer o papel dos serviços e dos programas públicos que precisam existir obrigatoriamente dentro da própria política da assistência social ou das políticas públicas educacionais ou de saúde ou de segurança. Então ele não vai fazer o papel desses agentes. Cada um tem as suas atribuições. Então ele vai requisitar esses serviços. Se ele recebe, então, denúncias de que num hospital crianças e adolescentes têm dificuldade de atendimento, ficam horas e horas em filas, ficam horas e horas nos corredores, existe omissão de socorro, então ele vai requisitar da prefeitura ou do próprio governo estadual para as secretarias de saúde, para os dirigentes desses setores, para que sejam atendidas as crianças e adolescentes com a devida prioridade, que o serviço, então, seja adequado, que o serviço tenha o número de profissionais necessários, que o serviço tenha a infraestrutura para que crianças e adolescentes sejam devidamente atendidas de forma imediata, de forma urgente, né, sem que ocorram situações de omissão, de negligência, e também outras irregularidades. Quando não se tem vaga em creches, no ensino infantil, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, ou então, se a criança ou adolescente está sofrendo bullying na escola, está sofrendo constrangimentos, violências, agressões, ou praticadas tanto por outros estudantes, ou por educadores, ou por dirigentes escolares, então o conselheiro tutelar então vai requisitar também serviços na área educacional. Ele vai requisitar a vaga da criança ou adolescente que não está conseguindo ter acesso à escola, se matricular. Ele vai requisitar então atendimentos psicológicos ou sociais para crianças e adolescentes que estejam tendo dificuldades de aprendizado ou dificuldades de estarem sofrendo bullying, de estarem sofrendo constrangimentos ou violência dentro das escolas. Então, esse é o papel efetivamente do conselheiro tutelar, de requisitar serviços públicos ou adequação de determinados serviços públicos que já estejam sendo oferecidos. No caso, também vai requisitar aqui serviços da área de assistência social, como o caso das crianças e adolescentes que vivem nas ruas. O conselheiro tutelar, ele não faz o papel de educador social de rua ou de agente social, de ficar diariamente abordando as crianças e adolescentes. Ele pode esporadicamente ir lá para verificar aquela situação, conhecer melhor a situação, mas ele vai requisitar que os programas de atendimento à população de rua, de atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, através de agentes sociais, de educadores sociais, façam efetivamente esse trabalho de restabelecimento de vínculos dessas crianças e adolescentes com suas famílias, com suas escolas, com suas comunidades, e encaminhá-los também para vários serviços públicos ou encaminhá-los até para abrigos, para serviços de acolhimento, até que eles possam ter condições de retornar para o convívio com suas famílias. Então, também é papel aí do conselheiro tutelar. Também ele vai requisitar, dependendo das situações que ele verifique, de famílias em situação de risco, famílias em situação de pobreza ou de miséria, ele vai encaminhar para os centros de referência da assistência social para que essas famílias possam, então, ser inseridas em programas de geração de renda, ser inseridas em programas de apoio,
como o próprio Bolsa Família, ou se a criança ou adolescente estiver em situação de trabalho infantil, para programas como o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Assim como ele pode requisitar outros serviços, além da assistência social, na área de saúde, atendimento psicossocial nos centros de apoio psicossociais para crianças e adolescentes que necessitem, ou para os seus pais, podem ser casos de pais alcoólatras, pais envolvidos com drogas. Então, o Conselho Tutelar também vai requisitar esse serviço de saúde mental das próprias secretarias municipais de saúde ou mesmo das secretarias estaduais de saúde. E em outras áreas também o Conselho Tutelar pode requisitar serviços. Não cabe ao conselheiro tutelar fazer papel de polícia, por exemplo, né? O papel do Conselho Tutelar não é um papel de repressão, é um papel principalmente de prevenção, de defesa de direitos, de promoção de direitos, de proteção de crianças e adolescentes. Então, quando existe a necessidade de uma apuração referente à exploração sexual infantil, quando o Conselho Tutelar recebe denúncias de que existe, por exemplo, uma boate que está explorando crianças e adolescentes sexualmente, colocando elas na prostituição, por exemplo, então o Conselho Tutelar vai requisitar que a polícia atue diante desses casos, que a Polícia Civil investigue, instaure inquérito, verifique melhor essas situações, ou mesmo estabeleça ações para que as pessoas sejam presas em flagrante por estarem aí cometendo crime de exploração sexual de vulnerável. E em outros casos também que sejam necessários, pode ter a intervenção policial sendo requisitada pelo próprio Conselho Tutelar em situações em que crianças e adolescentes estejam aí sofrendo algum tipo de violência, ou estejam de refém de algum agressor, ou estejam sofrendo maus tratos. Então, o Conselho Tutelar também vai encaminhar para a polícia. Muitas vezes o conselheiro vai lá, vai apurar uma situação que ele recebe através do Disque 100, ou de alguém que procura a sede do Conselho Tutelar, ou mesmo um telefonema que pode ser de alguém anônimo. Ele verifica aquela situação e, dependendo da necessidade, ele chama o próprio reforço policial, até para garantir a integridade do próprio conselheiro tutelar que vai participar de alguma situação, de alguma intervenção diante de crianças e adolescentes que estejam em situações de risco. Ou mesmo quando não precisa dessa intervenção imediata da polícia, se o conselheiro verificar que a criança estava sofrendo maus tratos, ele vai também encaminhar o caso para a delegacia, porque o Código Penal prevê o crime de maus tratos. Então tem que ter também uma investigação, um inquérito e a responsabilização de quem submeteu a criança ou adolescente aos maus tratos. E se for um caso de crime de omissão de socorro, também pode o conselheiro requisitar que a polícia apure a situação de omissão de socorro, que também é crime previsto no Código Penal, assim como se for situação de lesão corporal, de tortura. Então vai ser encaminhado também, tem que ser feito um boletim de ocorrência, vai ser requisitado o exame de corpo de delito. Se for um caso de estupro também de vulnerável, de criança, então adolescente abusado sexualmente, então existe o crime de estupro de vulnerável. O conselho vai também requisitar que a polícia investigue, vai fazer o boletim de ocorrência, vai ser então requisitado o exame de corpo de delito junto ao IML. Então também está dentro aí das atribuições do conselheiro tutelar. Depois nós temos lá representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Quando o conselho recebe uma denúncia com relação aos pais de uma criança, por exemplo, os pais que não matriculam a criança na escola, ou que não fazem um acompanhamento educacional adequado dos seus filhos, ou mesmo que estejam cometendo
algum tipo de negligência, omissão, abandono, geralmente o conselheiro ele vai chamar esses pais para que eles compareçam à sede do conselho, vai ouvir esses pais, saber exatamente o que está acontecendo, se esses pais precisam também de apoio, precisam ser encaminhados para programas da assistência social, ou da área de saúde, ou da área da educação, ou mesmo da área previdenciária, ou da área trabalhista, na questão de que eles possam também ser preparados para o mercado de trabalho, por estarem numa situação também de pobreza, ou às vezes até de miséria, então precisam também ter um apoio do Estado para que sejam preparados para o mercado de trabalho, para que depois tenham mais condições de sustentar seus próprios filhos. Então, o Conselho Tutelar, na medida que ele chama esses pais, e esses pais não comparecem, então ele pode representar para a autoridade judiciária, para a Vara da Infância e Juventude, para que então a Vara da Infância e Juventude abra um procedimento, chame esses pais para que eles sejam ouvidos pela equipe técnica do Poder Judiciário, ou na presença da própria Promotoria de Justiça e também do juiz ou da juíza da Vara da Infância e Juventude, com a presença também da Defensoria Pública, para que então essas situações sejam tratadas pelo Poder Judiciário, já que as pessoas foram chamadas no Conselho Tutelar, mas não respeitaram a atuação do próprio órgão, não compareceram. Então, quando há o descumprimento injustificado das deliberações, das providências do Conselho Tutelar, ele pode encaminhar os casos para a Vara da Infância e Juventude, assim como quando ele requisita serviços públicos na área de saúde, de educação, de assistência social, e as prefeituras não cumprem, ou os órgãos do governo do estado não cumprem, ele pode então encaminhar essas situações, demonstrando que houve o descumprimento por parte das autoridades, para a Vara da Infância e Juventude, assim como ele pode encaminhar ou representar para o próprio Ministério Público, para as promotorias da Infância e Juventude. Em casos, principalmente, de descumprimento, então, das requisições dos conselheiros tutelares nas áreas de saúde, educação, serviço social, segurança, e quando o conselheiro tutelar verifica que existe algum crime ou infração, com base naquelas infrações previstas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo cometida ou pelos pais ou responsáveis, ou também pelos órgãos públicos, pelos dirigentes dos órgãos públicos, ele também pode encaminhar para o Ministério Público, e o Ministério Público, a Promotoria da Infância e Juventude, pode pedir a instauração de inquéritos penais através de delegacias de polícia, ou o Ministério Público instaura um inquérito civil e chama as pessoas, convoca para que elas prestem esclarecimentos, e dependendo do desfecho desses inquéritos, pode existir uma ação para a responsabilização dessas pessoas ou dirigentes, por exemplo, da área de saúde, educação, serviço social, entre outras, que não estejam cumprindo com as políticas públicas que são obrigatórias com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na legislação da saúde, na legislação da educação, na legislação da assistência social. Então, nós temos aí todas essas previsões dentro das competências, dentro dos papéis dos conselheiros tutelares, das atribuições, dos deveres, então, desses conselhos. E na próxima aula, então, nós voltaremos a tratar tanto das atribuições e competências dos conselhos tutelares, como também das questões relacionadas às violações, aos crimes, às infrações que violam direitos de crianças e adolescentes. Até nossa próxima aula.